bem? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a distribuição populacional. Então, nós iremos discutir conceitos como população absoluta, população relativa, densidade demográfica. Então, são termos novos, então é importante que vocês prestem bastante atenção na aula de hoje, porque é um conteúdo novo e é muita informação aí para vocês assimilarem, tá bom? Então é isso, pessoal, e vamos para a aula de hoje. Bom, o primeiro ponto que eu coloquei para vocês são sobre os países mais populosos do mundo. Então, o que significa aí populoso? Populoso seria o número total de habitantes. Então, por exemplo, a população de Piradópolis. Segundo o IBGE, a estimativa aí para 2019 era uma população de 21.496 pessoas. Uma estimativa, ainda não saiu o número exato. Então, essa é a população absoluta do município de Piradópolis. Coloquei para vocês que geralmente um país é considerado populoso quando apresenta uma população total ou absoluta superior a 50 milhões de habitantes. Então, nós estamos falando na proporção de país. Então, quando a gente pensa num país populoso, é quando ele tem uma população absoluta ou total superior a 50 milhões de habitantes. Então, eu coloquei para vocês os 8 países mais populosos do mundo. Tá bom? Então, nós temos aí a China, a Índia, Estados Unidos, a Indonésia, o Paquistão, o Brasil, a Nigéria e o Bangladesh. O Brasil e o Paquistão aqui a gente teve uma mudança, porque o Brasil perdeu o posto de quinto país mais populoso do mundo para o Paquistão. Isso lá em 2017. Então, o Brasil ele era aqui o quinto lugar e ele caiu para sexto, tá bom? Então, nessa proporção, ele já aparece desde 2017 como o sexto país mais populoso do mundo. Bom, pessoal, eu coloquei também aí no cantinho para vocês sobre a população mundial, que nós temos aí em 2020 7,8 bilhões de habitantes no mundo. Então, a próxima coisa que nós iremos observar é uma tabelinha, e a tabela mostra a população brasileira de 1872 até 2018. Como é que foi o crescimento dessa população? Então, nós tivemos um crescimento em ritmos diferentes ao longo do tempo. Então, vamos lá. 1872, 9.930.478 habitantes. Agora vamos lá para 1970, quase 100 anos depois aí. Nós já temos 94.508.583 habitantes. Então, nós já tivemos um aumento considerável aí em 100 anos. E por último, aí em 2018, nós temos os 208.494.900. Coloquei para vocês que dois fatores principais explicam o crescimento populacional. Então, por que a população cresce tanto e cresceu tanto aí nos últimos anos? Porque a gente tem um saldo migratório positivo. Como a gente já falou aí na aula anterior sobre migração, sobre o fluxo migratório, a quantidade de imigrantes foi maior do que imigrantes, ou seja, a quantidade de imigrantes, pessoas que entraram no Brasil, foi maior do que as de emigrantes, pessoas que saíram aí do nosso país. Então, nós recebemos muito mais pessoas do que mandamos para os outros países, tá bom? O segundo fator aí que eu coloquei para vocês é o crescimento natural ou vegetativo. Então, a taxa de natalidade é maior do que a taxa de mortalidade. O que significa isso, gente? Que nasce mais pessoas do que morre. Isso tem várias explicações. Uma delas aí é o avanço da medicina. Então, as pessoas estão morrendo muito menos do que em 1872. Então, nós temos crescimento vegetativo maior. Depois, eu coloquei para vocês sobre a distribuição da população. Então, a primeira coisa que a gente pode observar aí no mapa é que essa distribuição ela não é de forma igual. Em alguns lugares que nós temos uma concentração populacional, então eu coloquei para vocês como na faixa litorânea e no entorno das capitais e de outras cidades médias e grandes. Então, por exemplo, São Paulo é um lugar que tem muita gente morando e nós temos lugares aí com um vazio demográfico, como a região norte, onde nós temos a floresta amazônica, por exemplo, que nós temos pouca gente morando, tá bom?
tem relação com o processo de colonização e com as atividades econômicas que se desenvolveram ao longo dos séculos, produção da cana-de-açúcar, da pecuária, da produção do café, da indústria e da recente ampliação do setor de serviços. Isso nós já comentamos nas aulas anteriores. Conforme foi o processo de colonização pela faixa litorânea sul e sudeste, nós também tivemos uma concentração populacional maior nessas áreas, tá bom? E por último aí, o tamanho continental do território brasileiro, as políticas de ocupação, as condições naturais, entre outros fatores, influenciam na distribuição espacial da população. Então o Brasil ele é extenso, ele é grande. Isso faz com que tenhamos uma distribuição grande de população. Então, como eu falei para vocês, tem lugares com densidade demográfica muito grande, com muita gente morando, e tem lugares com pouca gente morando. O que seria aí essa densidade demográfica? Então, eu coloquei para vocês que densidade demográfica é a relação entre a população absoluta, então o total de habitantes, e o tamanho do território. O que seria essa relação aí? Uma divisão. Então, a densidade demográfica, nós pegamos o total de habitantes, ou seja, a população absoluta ou a população total, e dividimos pela área, ou seja, pelo tamanho daquela região, daquela cidade ou daquele país, depende aí do que a gente está estudando, tá bom? Então, eu coloquei para vocês um exemplo. O Brasil, coloquei para vocês os 208.494.900 habitantes, dividido por 8.515.759 quilômetros quadrados. E a gente tem aí um total de 24,5. Então, seriam aí aproximadamente 25 habitantes por quilômetro quadrado. Então, quer dizer que se nós fôssemos pegar o Brasil e dividir a população no seu território, nós teríamos aí 25 habitantes, mais ou menos, a cada quilômetro quadrado. Então, com essa densidade, o Brasil ele é considerado um país pouco povoado. Então, eu coloquei para vocês, o Brasil é um país populoso, porque ele é a sexta maior população do mundo, então, em população absoluta, em total de habitantes, o Brasil é populoso, mas é pouco povoado, porque tem uma baixa densidade demográfica, então a gente tem uma pouca quantidade de habitantes por quilômetros quadrados. Então, eu coloquei para vocês qual que é a diferença da palavra populoso e povoado. Populoso é a quantidade de habitantes, então eu já falei para vocês lá no começo da aula, é a quantidade total de habitantes. Então, por exemplo, o país mais populoso do mundo é a China, enquanto o segundo com maior população é a Índia. É só a gente ver aí o tanto de habitantes, quantas pessoas moram lá. E um país povoado é aquele que apresenta uma grande quantidade de habitantes por quilômetros quadrados. Como que a gente vê aí quantos habitantes tem por quilômetros quadrados? Pega-se a população total da nação, aí, ou do país, no caso, e divide pela área, que é o que eu falei para vocês aí, a chamada densidade demográfica, tá bom? Várias atividades, gente, eu vou explicar em vídeo, eu não costumo explicar, só que como é uma matéria complicada, então eu vou dar uma explicação aqui para vocês, por conta de, para explicar no WhatsApp fica um pouquinho mais complicado, porque eu não tenho acesso à tabela. Tá bom? Então, aí, primeira coisa que eu coloquei para vocês. Qual é o país mais populoso do mundo? Então, teriam que ver aí a população estimada aí para 2017. Qual que tem uma maior população? Só isso. Quantos habitantes haviam no Brasil em 2018? Então, é só olhar lá na tabelinha também. Agora, a perguntinha 3. Qual é o país mais populoso e o mais povoado? Então, aí eu coloquei para vocês a diferença de populoso e de povoado. O que significa populoso, gente? Total de habitantes. Então, vocês têm que ver qual país que tem uma população maior, um total de habitantes maior, tá bom? E o mais povoado? Como é que vocês vão saber aí qual que é o mais povoado? Vocês vão ter que calcular a densidade demográfica de país por país. Então, vamos lá, vocês vão pegar Bangladesh e vão pegar a população e dividir pela área, que é assim que vocês vão conseguir achar a densidade demográfica.
Como eu falei para vocês, como que a gente descobre a densidade demográfica? Total de habitantes, que é a população absoluta, dividido pela área. Então, vocês vão pegar a população absoluta e a população total e vão dividir pela área. Vão fazer de todos os países e vão ver qual que tem uma densidade demográfica aí maior, que também vai ser o país aí mais povoado, tá bom? 4. Os Estados Unidos têm a população absoluta maior que a população absoluta de Bangladesh, mas apresenta menor densidade demográfica. Por que que isso acontece? Os Estados Unidos ele tem uma extensão grande, ou seja, tem menos pessoas morando por quilômetros quadrados. Vocês precisam observar a densidade demográfica tanto dos Estados Unidos quanto de Bangladesh. E a densidade será menor, como afirma aí a questão, por conta dos Estados Unidos ser grande, ter uma grande extensão. Então, nós não temos tantas pessoas morando aí por quilômetros quadrados, tá bom? 5. Imagine a população da China. Então, aí, 1.409.517 habitando no território da Rússia. Então, vocês vão lá na Rússia e vão ver, ó, 17.098.240 quilômetros quadrados. Então, nessa situação, qual seria a densidade demográfica? Então, vocês vão fazer o cálculo aí, tá bom? Seria um país pouco povoado ou muito povoado? Então, ele quer saber se vai ter muita gente morando por quilômetros quadrados ou pouca gente morando por quilômetros quadrados. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter o link com o formulário com as atividades. Se atentem aos prazos, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Tchau!